Bom dia, meu nome é Sônia. Hoje nós vamos conversar a respeito de preservação digital. O objetivo do que a gente vai conversar aqui hoje é introduzir conceitos básicos e fundamentais a respeito de preservação digital. E uma pergunta que vai permear a nossa conversa é o que, por que e como preservar. Basicamente, nós vamos incluir algum conteúdo que trata sobre organização da informação, profissional da informação, digitalização e políticas de preservação digital. Esse é um sumário que vai introduzir cada pequeno módulo da nossa apresentação e a gente vai começar com a organização da informação. Uma coisa que a gente tem que se lembrar, que aparece vastamente na literatura, é que nós vivemos um tempo de explosão da informação. E essa explosão da informação, no nosso contexto de preservação digital, é importante destacar que a informação de que a preservação digital trata é a informação registrada. Se ela não estiver registrada em algum suporte, não tem como a gente trabalhar as técnicas e os mecanismos de preservação digital. E também é importante a gente lembrar que essa informação registrada, a gente trata no sentido de buscar essa informação, dar acesso e facilitar o uso para quem vai recorrer a essa informação, para suas pesquisas e outros tipos de uso que ele venha fazer. Então é mais ou menos como aquela propaganda antiga que a gente via do biscoito Tostines. Ele é fresquinho porque vende mais ou ele vende mais porque é fresquinho? Que é esse contexto. A gente busca para dar acesso e uso. E a gente usa porque ela foi buscada e se deu acesso a ela. A organização da informação diz a literatura que organizar é você colocar algo em lugar dele, que é mais ou menos o que a gente vê aqui nessa gravura. Então, nessa gravura é qual o rosto que a gente vai colocar na nossa informação, no sentido de qual é o tipo de suporte que nós vamos colocar na informação de modo a preservá-la. Então, por exemplo, a gente tem artigos que no contexto da organização da informação, podem ser substituídos por arquivos PDF, livros por arquivos DOC, vídeos por MOVE, fotografias e assim vai. É nesse sentido que a gente está falando da organização da informação. E essa organização, essa informação organizada é representada por meio das linguagens documentárias. E o objetivo da linguagem documentária é dar ordem a esse grande volume informacional que nós temos hoje em dia, que algumas pessoas têm chamado de caos informacional. Caos se não tiver organizado. E originalmente, com a preservação digital, o conhecimento passou a ser organizado e até originado no contexto visual, no contexto virtual. Lembrando que a atualização de um documento digital, por um lado, ela passou a ser mais econômica no sentido da gente dispensar, comparando ao documento físico. O documento físico necessita de um aparato, por exemplo, de uma impressão, de um editor, no caso do livro impresso, de uma revista, de um diagramador. No contexto virtual, esse parâmetro muda. A gente, no contexto virtual, por um lado, essa informação passa a ser disponibilizada de uma forma um pouco mais econômica, já que ela dispensa alguns artifícios que a informação física tem. E também passa a ser disponibilizada de uma forma mais rápida, já que ela também está livre de alguns entraves, entre aspas, que a informação física também tem para ser disponibilizada. Ou seja, as linguagens documentárias servem para auxiliar a informação digital no sentido de trazer para esse contexto o sentido do trabalho colaborativo, da multiplicidade de sentidos que tem sido introduzido na organização da informação digital, por meio, por exemplo, das folksonomias e inclusive por meio da introdução dos usuários no processo de disseminação da informação digital. Antes, no contexto físico da informação, a função era localizar fisicamente aquela informação e aquele documento. Hoje,
essa informação virtual, obviamente, continua tendo a necessidade de ser localizada. Porém, hoje, busca-se localizar com mais valor agregado, que é reduzindo as redundâncias e intercambiando cada vez mais esses dados. Ou seja, hoje em dia, o profissional da informação, ele ainda tem, até certo ponto, o mesmo perfil que ele tinha antigamente. Porém, agora, ele gasta bem menos tempo nos procedimentos técnicos que ele desempenha e ele tem, hoje, um uso muito maior do seu poder intelectual. Em 2011, Marcondes disse que o surgimento da web fez com que tivesse que se desenvolver toda uma teorização sobre os sistemas de organização do conhecimento, tendo em vista o ambiente digital, que muda muito o padrão dessa informação disponibilizada e preservada no meio digital. Aqui vem uma pergunta que é importante que a gente se faça sempre durante o processo de organização e preservação da informação. Qual é a relação da organização da informação com a preservação digital? A relação é: a gente organiza e preserva o que faz parte da missão da instituição e também o que está organizado e padronizado para ser posteriormente preservado. Outra pergunta que deve permear e está sempre em discussão nas equipes de trabalho é: para que se preserva digitalmente? Se preserva digitalmente para dar proteção física e virtual ao acervo, democratizando o acesso à informação ao longo do tempo. Lembrando que esse conceito de ao longo do tempo ainda é um conceito muito recente para a gente. A gente não sabe até quando essa informação vai continuar disponível nos meios que a gente tem hoje, mas a ideia da preservação é essa, de que ela esteja protegida e com acesso vivo por muito tempo. E outra pergunta é: o que a sua empresa preserva digitalmente? Essas perguntas serviram para a gente ter uma ideia do contexto da organização da informação. Agora nós vamos entrar no próximo tópico, que é o da preservação digital, dos conceitos básicos de preservação digital. Como é que surgiu a teoria da preservação? Ela surgiu lá na administração com a teoria geral dos sistemas, que tem uma entrada, um processamento e uma saída de qualquer produto. No caso do ciclo documentário, do processo dentro do contexto da informação, nós temos, por exemplo, como entrada, você primeiramente fazer uma seleção do que vai entrar para o acervo, a posterior aquisição daquela documentação, análise, processamento e disseminação dessa informação, e isso para ser armazenado, recuperado e, obviamente, a preservação tanto física quanto digital vão estar nesse processo da teoria geral dos sistemas e da preservação digital. Existem principalmente dois tipos de preservação digital: a do documento que foi digitalizado, que passou por um processo de digitalização, seja ele uma foto, uma mudança para um outro tipo de arquivo, como a gente já viu em slides anteriores, ou já do documento que nasceu digital, que já veio digital. E aqui a gente faz uma pausa nessa introdução ao contexto de preservação digital.